Imagina que vives na cidade do México. És fã de futebol a vida inteira. O teu pai viu o Pelé no Azteca em 1970. O teu avô contou essa história à mesa do jantar durante décadas. Cresceste com a final de Maradona em 1986 da mesma forma que outras pessoas crescem com contos de fadas. Não algo que aconteceu a outra pessoa, mas algo que aconteceu aqui, na tua rua, na tua cidade, no estádio que fica a 20 minutos de onde dormes. E agora, 56 anos depois de Pelé e 40 anos depois de Maradona, a Copa do Mundo regressa, na tua cidade, no teu estádio. E não podes comprar um bilhete, não porque tenhas tomado uma má decisão, não porque não tenhas planeado com antecedência, porque o bilhete mais barato disponível para a partida de abertura, México contra a África do Sul, a tua equipa, o teu terreno, o teu momento, custa mais de 3 vezes o teu salário mensal no mercado oficial de revenda. E o mercado real, o da StubHub, tem lugares não VIP listados a 10.769 euros. Numa cidade onde a pensão média mensal é de 1.000 euros. Era isso que a Copa do Mundo de 2026 parecia de dentro da cidade do México a 11 de junho. Não das suítes corporativas, não da zona de hospitalidade da FIFA, da cidade. O México ganhou, aliás. Julián Quiñones marcou ao minuto 9. Raul Jiménez acrescentou 1 segundo e dedicou-o em lágrimas ao seu falecido pai. 3 cartões vermelhos. Resultado final, 2-0. O Azteca explodiu. A transmissão televisiva foi espetacular. E nada disso é a história que quero contar hoje, porque enquanto essa partida era jogada dentro do estádio, algo mais acontecia fora dele. Algo que 87 mil fãs com bilhetes não viram. Algo que as câmaras a transmitir para 6 mil milhões de pessoas não lingeram. Fora do portão 8 do Estádio Azteca, aproximadamente 200 pessoas mascaradas afastaram-se de um grupo de cerca de 800 manifestantes e atiraram pedras nos policiais. Depois, garrafas. Depois, coquetéis Molotov. Vários agentes necessitaram de assistência médica. Um caminhão estacionado perto do local foi danificado. A polícia antidistúrbios avançou, empurrou a multidão para trás e lançou gás lacrimógeno. Linhas de agentes permaneceram posicionadas ao redor dos portões do estádio durante o resto da noite, enquanto dentro, Shakira cantava o hino oficial do torneio e a multidão cantava em coro. Pensa no que essa imagem contém. Shakira de um lado de uma parede, coquetéis Molotov do outro. Tenho abordado as mecânicas dos problemas desta Copa do Mundo há semanas, as recusas de vistos, as disputas contratuais, o embaraço infantino Trump. Mas quero recuar de tudo isso hoje, porque a história da cidade do México é algo diferente em natureza. Não é uma história sobre geopolítica ou governação ou a relação da FIFA com a Casa Branca. É uma história sobre uma cidade e o torneio que chegou a essa cidade e o que essas duas coisas pareciam lado a lado. E o que pareciam não era uma celebração, era um contraste agudo, desconfortável, totalmente visível entre a Copa do Mundo que a FIFA transmitia ao planeta e a cidade que a sediava. Os protestos não começaram a 11 de junho, começaram semanas antes, e não eram especificamente sobre a Copa do Mundo. O CNTE, o Sindicato Dissidente de Professores do México, lançou uma greve nacional a 1 de junho. As suas exigências eram específicas e documentadas: dobrar integralmente os salários e reverter as leis de pensões introduzidas em 2007 que retiraram aos professores das escolas públicas os seus direitos de pensão. Estes são professores. Pessoas que ganham um rendimento modesto num país onde o salário médio mensal no sector formal ronda entre 10 mil e 18 mil pesos, cerca de 800 a 900 dólares. Pessoas que tiveram o seu sistema de pensões reestruturado por lei sem o seu consentimento e que têm tentado, por todos os canais disponíveis, revertê-lo. O timing colocou-os diretamente em colisão com os preparativos da FIFA. O Zócalo, a histórica praça central da cidade do México, a praça que fica em frente ao Palácio Nacional, um dos espaços públicos mais simbolicamente significativos de todo o país, tinha sido escolhido como o local do FanFest oficial da FIFA. O plano da FIFA era instalar ecrãs gigantes, um palco, vendedores de comida, uma atmosfera de festival onde os fãs podiam reunir-se para ver os jogos no dia de abertura e ao longo do torneio. Dezenas de milhares de pessoas deveriam encher essa praça a 1 de junho.
a ver o jogo de abertura do México num ecrã enorme, a celebrar juntos. Os professores chegaram primeiro, montaram um acampamento de protesto no Zócalo, trouxeram tendas, cartazes, corpos e o peso coletivo de um sindicato que luta por paridade salarial há anos, e depois encontraram barreiras metálicas, blocos de betão e a polícia antidistúrbios. O Guardian informou que a 1 de junho, 10 dias antes da cerimônia de abertura, a polícia mexicana lançou gás lacrimógeno contra os professores enquanto avançavam para o Zócalo. Um manifestante, segundo os líderes sindicais, perdeu um olho. 5 ficaram feridos nessa confrontação. As instalações do FanFest, os ecrãs da FIFA, a infraestrutura do festival, tudo estava lá, a ser erguido à volta deles, enquanto a polícia avançava. Deixa isso assentar por um momento. Um professor na Cidade do México perdeu um olho ao tentar marchar para a praça onde a FIFA instalava a sua infraestrutura de entretenimento. Até 8 de junho, a DW reportava que os professores tinham conseguido ocupar o Zócalo e prometiam continuar. A Câmara de Comércio da Cidade do México estimou que as perturbações na zona já tinham custado ao sector privado quase 20 milhões de euros em negócios perdidos. A presidente Claudia Sheinbaum, que devia comparecer pessoalmente à abertura do FanFest a 1 de junho, disse a jornalistas a 10 de junho que não tinha certeza se o evento poderia prosseguir no local original. O FanFest, a peça central da celebração pública da FIFA na Cidade do México, corria risco de ser cancelado na véspera da partida de abertura, porque a praça onde estava planeado havia sido ocupada pelos professores em greve que queriam as suas pensões de volta. O relatório da ESPN de 9 de junho acrescentou um detalhe que acho particularmente revelador. Além do CNTE, o governo mexicano confirmou que 19 movimentos sociais diferentes tinham anunciado planos para protestar na Cidade do México durante a semana da inauguração da Copa do Mundo. 19. Educadores, famílias de vítimas de violência, juízes a protestar contra reformas judiciais, outros sindicatos, outras queixas, cada um distinto, cada um com a sua própria história, mas todos convergindo na mesma semana, na mesma cidade, nos mesmos espaços públicos que a FIFA reclamou para o seu torneio. A Al Jazeera descreveu-o precisamente. A Cidade do México estava a preparar-se para celebrações e protestos simultaneamente, quando a Copa do Mundo abriu. Esta é a parte da história que não se encaixa na narrativa habitual da Copa do Mundo. A narrativa habitual é: o país é escolhido, o país prepara, o país celebra, o país acolhe. A desordem, a verdadeira desordem, as falhas institucionais e as tensões sociais que qualquer grande cidade carrega é relegada ao fundo. Os materiais promocionais da FIFA não incluem gás lacrimógeno e coquetéis Molotov. O pacote de transmissão não afasta para as ruas fora do estádio. O torneio prossegue e, normalmente, a cidade deixa-o acontecer. Normalmente, a Copa do Mundo é suficientemente grande, excitante e economicamente significativa para que o desconforto se absorva na celebração. O que aconteceu na Cidade do México nos dias e horas antes de 11 de junho sugere que algo diferente estava a acontecer. Os protestos não foram absorvidos, foram contidos pela polícia, por barreiras, por gás lacrimógeno, mas não resolvidos. Os professores ainda estavam no Zócalo quando a cerimônia de abertura começou. O FanFest aconteceu, eventualmente, mas num local rodeado de barreiras metálicas que foram desenhadas para manter os manifestantes fora. A Al Jazeera notou que o governo local anunciou nas redes sociais que o local estava com capacidade máxima e aconselhou os fãs a procurarem locais alternativos. Fora da zona de fãs, os fãs tentaram entrar e foram recusados. Garrafas foram lançadas aos policiais por quem tentava entrar. Uma testemunha, um jovem de 20 anos chamado Maciel, disse aos repórteres simplesmente: "É caótico, mas deixem-me permanecer um pouco mais no Azteca, porque a lacuna entre o que este edifício é e o que o rodeava a 11 de junho tem uma qualidade específica que quero nomear. Em 1970, quando o Pelé jogou a sua última Copa do Mundo naquele relvado, a Cidade do México era uma cidade diferente, uma cidade de 9 milhões de habitantes, não de 22. Uma cidade onde uma família da classe trabalhadora podia poupar alguns meses e comprar bilhetes para ver o maior futebolista do planeta levantar um troféu a 30 filas à sua frente. O desporto era caro,
não era inacessível da forma estrutural que se tornou em 2026. Em 1986, a cidade do México estava a recuperar de um terremoto que matou milhares no ano anterior. O peso tinha colapsado. O país estava em turbulência econômica. E ainda assim o México organizou a Copa do Mundo, entrando a curto prazo depois de a Colômbia se retirar. E o torneio produziu o que ainda se considera a melhor performance individual da história do futebol. Maradona, a mão de Deus e o gol do século nas quartas de final. A final no Azteca. Uma nação inteira pressionava frente a televisões e portões de estádio. O que considero significativo é isto. Em 1986, com uma moeda em colapso e a reconstrução pós-terremoto ainda em curso, uma família mexicana conseguia chegar ao Azteca. Em 2026, com uma Copa do Mundo especificamente desenhada para incluir o México como co-anfitrião, com a receita da FIFA projetada em 11 mil milhões de dólares para este único torneio, o povo da Cidade do México não pode pagar a partida de abertura. Isto não é coincidência, é um resultado de política. Alguém definiu esses preços. Alguém aprovou a tarifação dinâmica para a primeira Copa do Mundo em que foi aplicada. Alguém decidiu que as taxas de mercado no momento mais prestigioso da história deste estádio deveriam ser fixadas de acordo com o que o mercado internacional poderia suportar, e não com o que a população local poderia pagar. E a população local, a que carregou a memória deste estádio durante 56 anos, que aprendeu a amar o futebol nestas ruas, recebeu 1.000 bilhetes a 60 euros por partida como parte da sua quota da celebração. 1.000, num estádio de 87 mil. Tentei encontrar uma forma de tornar essa proporção aceitável. Não consigo. Agora falemos dos bilhetes, porque os bilhetes são inseparáveis desta história. O protesto fora do estádio a 11 de junho não eram apenas manifestantes anti-governo com queixas políticas. Incluía também pessoas que queriam ver a partida de abertura da sua equipa e não conseguiam entrar. Não porque o estádio estivesse esgotado, embora estivesse. Porque o preço de entrada foi fixado a um nível que o tornava funcionalmente inacessível à maioria das pessoas que vivem na cidade que o rodeia. A CNN reportou em maio que quando a FIFA lançou a segunda ronda de vendas de bilhetes em abril, os preços para a partida de abertura no México, a 11 de junho, variavam entre 3 mil e 10 mil euros, 3 mil a 10 mil, nos canais oficiais. O explicativo da Reuters de março documentou que os bilhetes oficiais da partida de abertura variavam entre aproximadamente 530 euros no extremo inferior e 2.735 euros no topo da estrutura tarifária da FIFA. Mas, na segunda emissão de abril, a CNN reportou que esses números tinham subido para 3 mil a 10 mil euros no mercado oficial. E no StubHub, o preço de revenda não VIP chegou a 16.769 euros por bilhete. Quero colocar esses números ao lado de um único facto. A pensão média mensal na Cidade do México é aproximadamente $1.000. Uma pessoa reformada, a viver com esse rendimento, a ver a sua cidade acolher a Copa do Mundo pela terceira vez na sua história, teria de gastar entre 3 e 16 meses de todo o seu rendimento para assistir à partida de abertura. Um bilhete, um jogo, a sua equipa, o seu estádio. O Malay Mail entrevistou a família Rueda na Cidade do México. 3 gerações de fãs de futebol. Fernando viu o Pelé no Azteca em 1970. Jairo viu o Maradona em 1986. Agora não podem assistir à partida de abertura de 2026 porque o preço de entrada ultrapassa o que a sua família ganha em meses. Eu desfrutei das Copas de 1970 e 1986 presencialmente, disse um residente à CNN, mas não posso assistir a esta terceira Copa do Mundo. Como pode alguém que ganha $1.000 por mês pagar um bilhete de 10 mil euros? Essa não é uma pergunta retórica. Não tem boa resposta. A ABC australiana reportou um antigo funcionário da FIFA a dizer que a organização está a priorizar o lucro em detrimento dos fãs. Uma afirmação que seria pouco notável vindo de um crítico, mas que tem peso vindo de alguém dentro da instituição. O funcionário notou que os lugares de topo para a final atingiram quase 16 mil euros, um aumento de quase 600% comparado com a final do Catar de 2022. A resposta da FIFA a questões sobre a tarifação no México tem sido consistente.
A organização declarou que adotou um modelo de vendas e mercado que se alinha com as práticas padrão para grandes eventos desportivos e de entretenimento nos países anfitriões, e salientou que bilhetes a 60 euros foram disponibilizados, com pelo menos 1.000 por partida reservados, através das associações nacionais. 1.000 bilhetes a 60 euros, para um torneio numa cidade de 22 milhões de habitantes, num estádio com capacidade para 87 mil. Deixe essa frase fazer o seu trabalho. A família Rueda, que o Malay Mail entrevistou, 3 gerações, avô a neta, todos aficionados por futebol, todos residentes na cidade do México, é a unidade de medida que realmente importa aqui. Não o preço médio dos bilhetes, não o aumento percentual comparado com o Qatar de 2022. A família Rueda, sentada na sua casa a 20 minutos do Azteca, a ver na televisão a 3ª Copa do Mundo que o seu estádio já recebeu, porque o bilhete custa mais do que o seu avô ganha em 3 meses. Essa família é a história. Tudo o resto é contexto, e o que dói de forma particular é a geografia. Não estão a ver de outro país, outra cidade, outro contexto. Estão a ver de dentro da sombra do próprio estádio. O estádio onde o avô viu o Pelé, o estádio onde o pai viu o Maradona. Essa ligação específica, insubstituível, irrepetível entre uma família e um local. A FIFA monetizou-a e a família ficou em casa. Agora quero chegar ao próprio Azteca, porque o estádio é o elemento que faz desta história algo mais do que um argumento de política, e não quero deixá-lo sem dizer o que realmente é. O Estádio Azteca é o único estádio de futebol no mundo a ter recebido 3 Copas do Mundo distintas. Isso não é uma comparação estreita. Nenhum outro relvado fica em segundo lugar. A 11 de junho de 2026, o Azteca tornou-se o primeiro estádio da história a acolher a cerimônia de abertura de uma Copa do Mundo 3 vezes. Em 1970, o Pelé levantou o troféu naquele relvado com a melhor equipa do Brasil, derrotando a Itália por 4-1 na final. Em 1986, Diego Maradona marcou a mão de Deus e o gol do século contra a Inglaterra nas quartas de final naquele mesmo relvado. Possivelmente, os 2 golos mais debatidos da história do desporto, do mesmo jogador, no mesmo jogo, no mesmo terreno. Depois, 16 dias depois, Maradona levantou o troféu ali também quando a Argentina derrotou a Alemanha Ocidental na final. O Azteca já acumula 2 finais de Copa do Mundo, 2 cerimônias de abertura anteriores, o jogo do século de 1970, a mão de Deus e o gol do século. Não há nenhum estádio na Terra com uma acumulação comparável de mitologia futebolística concentrada num só local. E a 11 de junho de 2026, enquanto Shakira se apresentava no seu relvado e 87 mil fãs celebravam dentro dele, indivíduos mascarados lançavam coquetéis Molotov aos policiais fora do portão 8 desse mesmo recinto. Um sindicato de professores ocupava o Zócalo a 6 quilômetros de distância, tendo sido alvo de gás lacrimógeno várias vezes nas semanas anteriores. 19 movimentos sociais anunciaram protestos na cidade. O FanFest estava rodeado de barreiras metálicas. O bilhete mais barato disponível custava mais de 3 meses da pensão média mexicana. Esse é o Azteca em 2026, o local mais historicamente significativo do futebol no planeta, a acolher o seu maior momento até agora, enquanto a cidade à sua volta expressava na linguagem mais direta disponível que a festa não era para eles. Não digo isto para diminuir o que aconteceu no relvado. O golo de Quiñones ao minuto 9 perante 87 mil compatriotas é um daqueles momentos que o futebol produz e nada mais pode. O barulho dentro desse estádio quando o México marcou foi real e extraordinário, e não o tiraria de quem estava lá, mas continuo a pensar nas famílias, 3 gerações de fãs de futebol na cidade do México, aqueles que viram o Pelé em 1970 e o Maradona em 1986 e não podem ir desta vez porque o bilhete custa mais do que o seu rendimento mensal. Continuo a pensar no professor com a lesão na cabeça da confrontação a 1 de junho. Continuo a pensar na pessoa descrita pelo Times of India como tendo recebido RCP de paramédicos fora do estádio, sofrendo o que aparentou ser um ataque cardíaco enquanto tentava abrir caminho através da multidão até os portões. A FIFA construiu a maior Copa do Mundo da história, 48 seleções, 104 jogos,
3 nações, 16 cidades, o Estádio Azteca, o terreno mais icônico do planeta, a acolher a sua terceira cerimônia de abertura. A produção foi extraordinária, o investimento foi enorme, a ambição foi genuína, e a cidade que vive à sombra desse estádio há 60 anos, que carregou a memória do Pelé e do Maradona nas suas ruas e conversas e histórias familiares por 5 e 6 décadas. Essa cidade assistiu a maior parte disso por detrás de uma cerca. Não sei onde está a linha entre a Copa do Mundo ser um verdadeiro presente ao local onde chega e um espetáculo que usa esse local como pano de fundo. Não acho que a FIFA tenha alguma vez tido de responder a essa questão honestamente, porque a questão nunca foi feita tão alta antes. Mas na Cidade do México, a 11 de junho, a resposta que a cidade deu não foi ambígua, simplesmente não foi a resposta que fez a transmissão.